Eu quero ministrar hoje sobre o tema família, pedaço do céu ou experiência do inferno. Eu sei que esse tema não é muito legal e nem muito agradável, mas eu vou repetir novamente. Família, pedaço do céu ou experiência do inferno. Talvez, a princípio, os nossos ouvidos reajam de uma maneira desagradável a esse termo família e inferno, porque de fato são palavras que não combinam e parece que não estão no mesmo campo semântico. Mas quantos de nós, ou quantas pessoas utilizam termos como esse? Minha casa está um inferno. Minha esposa está fazendo um inferno na minha cabeça. Meu marido parece estar com o diabo no corpo. Inclusive parece até mesmo que se ele entrasse no diabo, o diabo falaria para ele sair dele, que ele não aguenta, meu marido está demais da conta. Aquele menino é um capeta. Termos como esse estão o tempo todo rodeando muitas famílias, e sem perceber nós estamos trazendo para uma instituição que deveria ser um pedaço do céu, experiências, nuances, detalhes e fatos relacionados ao inferno. E para ter uma família infernal, você não precisa convidar o diabo para vir. Para ter uma família infernal, você não precisa fazer uma experiência satânica ou até atos ocultistas. Para ter uma família infernal, você não precisa invocar entidades malignas. Basta com que você nutra, valorize e desenvolva no centro da sua casa experiências infernais. E quais seriam elas? Gritarias, ofensas, traições, grosserias, violência. Todos esses termos que aparecem, opressão, dentro de uma casa, elas não estão ambientadas numa família celestial. Não estão ambientadas numa família que tem detalhes e tem contornos do divino, mas estão ambientadas no inferno. Paulo disse à igreja de Éfeso: olha, longe de vocês toda gritaria, blasfêmia, ira, contenda, longe de vocês, porque isso não cabe aos santos de Deus. Então, se não cabe aos santos de Deus, também não cabe na sua família. O que não cabe dentro da igreja de Deus, também não cabe na sua casa. Comportamentos que não ficam bem em ambientes cristãos também não ficam bem na sua casa. Por isso a gente precisa ajustar os termos, que talvez desagradou você quando eu disse família é uma experiência do inferno. Você diz, não, isso não é possível. Mas basta com que você não nutra valores do reino, que a sua família já tem contornos infernais. Embora o diabo fique muito feliz com práticas assim, como lugares de ofensa, de opressão, de ignorância, de intolerância, a grande verdade é que ele não se manifesta dessa forma lá. Ele só fica feliz por você, por sua prática ou por sua livre e espontânea vontade, convidar o inferno para residir na sua vida ou dentro da sua casa. Porque família celestial é diferente. Na família celestial tem paz. Na família celestial tem regozijo, refrigério, tem alegria. Na família celestial tem harmonia, como a gente acabou de cantar aqui. Por isso que nós não podemos de maneira alguma, em nenhum momento da nossa vida, dizer o seguinte: ai, a minha família, ela é um inferno, a minha casa está um inferno, o meu marido está com o diabo no corpo, aquele menino é um capeta, a minha esposa está fazendo um inferno na minha mente, porque isso não cabe a uma família que foi criada e projetada para ter os contornos celestiais. Mas infelizmente, queridos, infelizmente, não é tão incomum assim encontrar casas infernais. Não é tão comum assim encontrar casas infernais. E eu digo inclusive dentro das próprias igrejas que deveriam cultivar o espacinho, o pedacinho do céu. O que o seu vizinho diria da sua casa? O que seus amigos mais próximos falariam da sua família? O que a sua família falaria das suas atitudes dentro do seu lar? Não é tão incomum assim encontrar casas infernais, porque para muitos a família não é mais lugar de refrigério, não é mais lugar de paz, não é mais lugar de harmonia, não é mais lugar de segurança, é um lugar de instabilidade, de ofensa, de insegurança, de incertezas, de tristeza, de depressão, de angústia, de pressão. Para muitos, minha casa, minha vida é só um programa de financiamento do governo federal. Porque faz muito tempo que não tem vida dentro do lar, faz muito tempo que não tem vida no relacionamento conjugal, faz muito tempo que não tem vida no relacionamento com os filhos, faz muito tempo que não há esperança, não há alegria, não há paz dentro do lar. Então é uma grande pergunta para fazer aqui essa manhã: sua família é um pedaço do céu ou uma experiência infernal?
E não veja que agora o diabo, chifre, tridente, essa figura mítica que o mundo contou a respeito dele. Veja atitudes, ações que trazem essa experiência do inferno para dentro das nossas casas. Então eu pergunto, quantos aqui possuem a experiência de uma casa celestial? E quantos aqui estão experimentando nesse exato momento as nuances, os contornos de uma casa desenhada para o inferno, ou que se parece com o inferno? Uma casa de tormento, de perturbação. Agora, você não fica curioso com isso? Eu também fico. Como é que o mesmo lugar pode produzir experiências tão distintas e diferentes? Nós não estamos falando de famílias mundanas, nós estamos falando de famílias cristãs, famílias dentro da igreja, famílias que sentam e ouvem um seminário, famílias cujos filhos estão na escola dominical, ou que estão participando do ministério de jovens e adolescentes. Como assim, de uma mesma fonte, do mesmo lugar, nós produzimos realidades tão diferentes e tão distintas? Como que uma família pode expressar a realidade do reino, o perdão, a tolerância, o amor, a cumplicidade, a alegria, e a outra pode expressar a intolerância, a raiva, o rancor, o ódio, o distanciamento, a indiferença? Como, irmãos, que uma mesma instituição pode produzir dois tipos de experiências? Deixa eu criar aqui um exemplo para ver se fica mais claro para você. Suponhamos que você vá no mesmo lugar, num parque ou num resort, para tirar as férias. E nesse parque tem as mesmas piscinas para você e para outra família que foi. Piscinas aquecidas, o buffet, os recreadores para as crianças. E as duas famílias estão ali, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, na mesma instituição. As duas saem dali e dizem, uma delas: que lugar maravilhoso, que pedacinho do céu, que piscina gostosa, que alimento gostoso, que coisa maravilhosa que a gente experimentou aqui. E a outra sai reclamando de tudo. Esse lugar é um inferno, esse lugar aqui é uma maldição, esse lugar não devia ter entrado nesse lugar, não devia ter aceitado esse convite. Como, irmãos, de um lugar que deveria produzir refrigério, alegria e paz, produz experiências tão distintas? Como que a família que foi projetada por Deus, criada por Deus e desenhada por Deus para ser um lugar de refrigério, pode trazer experiências tão diferentes, ao ponto de um dizer, minha casa é um inferno, e o outro dizer, minha casa é uma bênção e um pedacinho do céu? Como? Para explicar isso, eu queria usar a metáfora da semente. Uma semente de árvore. Existem várias sementes, mas eu vou usar a semente de árvore. Toda vez que eu falar agora é semente de árvore. Imagine só que eu estou com uma semente na palma da minha mão agora. A gente olha para ela e não consegue imaginar que aqui esteja uma árvore frondosa. Vamos dizer a semente de ipê. Os ipês agora, nesse período, estão floridos, estão bonitos. É uma coisa fantástica, principalmente aqui em Dourados, nessa época, apesar da seca e da estiagem, eu amava esse período por causa dos ipês amarelos, roxos. E é tão lindo. Na minha região, um pouco ipê, mais flamboyant, que também aparece nesse período de seca. Prova de que coisas floridas aparecem em períodos de aridez. Mas suponhamos que eu esteja com essa sementinha na minha mão, de um flamboyant, de um ipê, e eu diga para você, olha só, aqui tem uma árvore frondosa, bonita, cheirosa, florida, grandiosa. Aqui tem uma árvore. A gente olha e fala assim, não, mas espera aí, isso não é árvore. Não, é sim. Ela só não é a árvore realizada, mas ela já tem todo o potencial de uma árvore. Uma semente carrega em si todo o DNA, toda a carga genética e todo o potencial de se transformar em uma árvore. Ela não é ali, a hora que a gente olha, o que parece ser, mas já está ali todo o potencial naquela pequena sementinha de grandeza, frutificação, de folhagem, tudo está desenhado naquela pequena semente. Agora eu pergunto para você, toda semente de árvore vira árvore? Tem uma semente aqui na minha mão. Essa semente tem garantias de que ela vai se tornar árvore? Só pelo fato de ela ser semente? De ela ser semente? Só pelo fato de ela carregar em si o DNA, o potencial e a composição genética de uma árvore, ela consegue se tornar uma árvore só por estar na minha mão e por ser uma semente? Não. A mesma coisa e a mesma dinâmica acontece com a família. A família foi desenhada por Deus. Não, a família não é uma instituição do Estado, não é uma carga biológica na vida do ser humano. A família não é uma imposição do Estado, uma imposição jurídica, um ordenamento jurídico. A família não é uma evolução biológica, não. A família é um desenho de Deus, é um projeto de Deus. Nela Deus colocou toda a carga genética,
Na família Deus plantou todos os detalhes do DNA da felicidade, da realização, do prazer, da complementação. A família é o elemento desenhado por Deus para trazer ao ser humano todo nível de refrigério, todo nível de paz, todo nível de esperança. A família é o lugar para o ser humano se apegar e dizer: esse é o meu lar, é o lugar que eu descanso, é o lugar que eu repouso, é o lugar que eu tenho segurança, é o lugar onde dizem para mim: fica em casa, e eu fico com alegria, porque a minha casa e a minha família carrega o potencial que Deus plantou nela. Imagine só o desenho da família feito por Deus. Deus projetou, desenhou com uma intenção e com um projeto determinado. Não, Deus não fez uma experiência, irmãos. Deus disse: olha o homem ali, poxa, já fiz errado, já criei o homem primeiro, devia ter criado a mulher, mas vamos fazer o seguinte, vamos colocar a mulher do lado para ver o que vai dar. Aí ele coloca e faz a experiência, ainda não deu certo. Não, Deus faz o homem com um projeto, estabelece o homem desse projeto, e coloca a mulher ao seu lado e diz que ela também faz parte de um projeto. E depois ele abençoa e diz: vocês vão frutificar, olha a palavra da semente aqui, vocês vão crescer, multiplicar, frutificar, e vocês serão família. Deus não fez experiências, Deus não errou na lógica de causa e efeito. Deus fez um plano quando Ele criou e colocou a família na face da terra. Tanto é que, em Gênesis capítulo 2, quando Deus cria o homem, e o Adão vai procurar uma companheira dentre todos os animais, Deus olha para o Adão e diz: tem alguma coisa faltando. E aí Deus diz assim: não é bom que o homem esteja só, não é bom que o homem ande sozinho. Deus olhou que o homem estava triste, cabisbaixo, incompleto, sem a presença da família. Então Deus faz uma incursão na vida humana dizendo: eu vou te dar um presente, eu vou te dar um potencial, eu vou te dar uma semente, eu vou chamar isso de família. Deus deu ao homem a família como presente e complementação para a sua alegria e realização no mundo. Tanto é que lá em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 diz: é melhor ser dois do que um, porque se um cair o outro ajuda a levantar. Melhor ser dois do que um, porque se um dormir sozinho, como é que o outro vai se esquentar? É melhor ser dois do que um, porque se um resistir no meio do caminho, o outro luta com ele. É melhor ser dois do que um, porque se um trabalha sozinho, como é que vai ter melhor paga do seu salário? É melhor ser dois do que um, porque um cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. E na terceira dobra, Deus entra para dizer: eu constituí a família, eu fiz a família, com todo o potencial de desenvolvimento da alegria, da felicidade. Família e felicidade rimam, família e felicidade andam juntos, da perspectiva da palavra de Deus. Por isso que Deus é o compositor, Deus é o maestro, Deus é o idealizador da família. E a família é um é um ótimo projeto de Deus, porque quando Deus criou o homem e a mulher, Ele olhou e disse: agora sim, é muito bom. Você pode olhar para a sua casa, você pode olhar para os seus filhos essa manhã e dizer: é muito bom isso daqui. Imagina só a cena, Deus olhando e dizendo assim: olha a Maria lá da CB Paz, no ano de 2021, ela vai estar sentada ouvindo a mensagem, e ela vai lembrar da sua casa e vai dizer: é muito bom, Senhor. Deus está lá fazendo o projeto da família, está dizendo: o João, lá da CB Paz, lá em Dourados, em 2021, depois da pandemia, vai olhar depois da experiência de ficar em casa e vai dizer: é muito bom a família. Deus está olhando para o detalhe de algo que Ele criou, que não é bom, que não é mais ou menos, mas que é muito bom. Por isso que eu digo: por que será que muitos não têm experimentado esse muito bom? Porque para muitos de nós a nossa família é cruel, difícil, complicada ou até mesmo infernal. Por que será? O que aconteceu nesse projeto? O Salmo 103, versículo 9 diz: Deus faz com que a mulher seja alegre mãe de filhos. Alegria e família são associadas aqui nesse texto. Não é bom que o homem esteja só. Deus faz a mulher alegre mãe de filhos. É melhor ser dois do que um. Deus tem um projeto maravilhoso para estarmos em família. Agora, por que será que para muitos de nós isso não é uma realidade? Porque para muitos de nós ela só é uma semente e só tem um potencial, mas ela ainda não aconteceu na nossa vida. Vou voltar à metáfora da semente agora. Por que a sua família não tem desenvolvido todo o potencial de felicidade? Porque assim como uma semente,
precisa de vários fatores externos e alheios a ela para frutificar, assim também a sua família. Ela não nasce feliz, ela tem um potencial de felicidade. Ela não nasce em paz, ela carrega em si a capacidade de trazer paz. A família, ela não nasce pronta, ela se desenvolve. E se desenvolve através de uma palavrinha que eu quero trazer com você. Uma palavra que muda todo o nosso sentimento, que vai tirar de nós aquela desculpa de dizer: eu não tenho uma família perfeita, eu não tenho uma família boa, eu me casei muito jovem, tive filhos muito cedo, não tive oportunidades financeiras como outras pessoas. Tira toda essa carga de vitimização e nos coloca no centro da construção de uma família feliz e abençoada. Uma palavrinha que muda toda a nossa lógica da realidade, que até hoje você estava olhando para o marido e dizendo: é culpa sua a nossa casa estar assim. Você olhando para a esposa dizendo: a culpa é sua. Você olhando para os filhos e dizer: são esses meninos diabólicos aqui em casa. Uma palavrinha que muda toda a nossa relação com a casa, com a fé e com a oração a respeito da família. Mas antes de mostrar qual é essa palavrinha, eu queria dizer para você como é que eu chego a ela. Um certo homem estava tentando vender o seu sítio, colocou uma plaquinha lá na frente: vende esse sítio. E um agricultor interessado então em ampliar a sua plantação vai conversar com aquele proprietário e diz: o senhor está vendendo aqui essa terra? Ele diz: sim, estou vendendo. Então o comprador pergunta ao proprietário: essa terra aqui dá feijão? Aí o proprietário olha para ele, olha para a terra, olha para a plaquinha e diz: não dá feijão não. Aí depois ele fala assim: mas e milho? Dá milho? O proprietário olha para a terra, olha para a plaquinha, olha para ele e diz: não dá milho não. Mas e soja? Soja dá nessa terra? O proprietário olha para a plaquinha, olha para ele, olha para a terra, coça a cabeça: não, soja também não dá não. E o cara insistindo em querer comprar a terra, ele diz: mas pelo menos mandioca. Mandioca onde você joga cresce. Mandioca dá aqui nessa terra? Aí ele falou: mandioca. Não, também não dá não. Aí o comprador foi injuriado, falou assim: mas como assim? Estou agoniado com essa situação. Você está dizendo que nessa terra não dá feijão, não dá milho, não dá soja e nem mandioca. Então o senhor está dizendo que tudo que eu plantar nessa terra não vai dar em nada? Aí o proprietário olha para o comprador e diz: pera, não disse isso. Aí o senhor foi longe demais. Essa terra aqui dá sim, se você plantar. Se você plantar, dá milho, dá feijão, dá mandioca, dá soja, dá tudo que você plantar. Mas o senhor precisa plantar, ela não dá não. Existe uma palavra para que a gente possa sair da família infernal para a família celestial. Existe uma palavra que a gente pode tirar do DNA que Deus plantou na nossa vida humana, desse projeto divino estabelecido desde a fundação do mundo, chamado casa e lar, que muda e revoluciona nossos relacionamentos. E a palavra é cultivo. Uma semente tem o potencial de se transformar uma árvore, mas ela precisa ser cultivada. Ela precisa de fatores, elementos climáticos externos alheios a ela, para que ela possa florescer e germinar. A família precisa de conceitos, de situações, de climas e experiências e ambientes alheios a ela, para que ela também seja cultivada, protegida, abençoada e ela venha frutificar. Então, resumindo, se a nossa família não tem experimentado um pedaço do céu, não é que Deus errou de plano, não é que a gente fez alguma coisa errada, ou que a gente casou ou está na família errada e a gente precisava mudar de família para ter uma coisa melhor. Se nós não estamos experimentando um pedacinho do céu, não é que a gente mora na cidade errada, tem o trabalho errado, está na igreja errada. É porque nós não temos cultivado o que deveria ser cultivado na nossa vida, na nossa família. A responsabilidade é toda nossa, porque Deus já plantou na sua casa a capacidade e o potencial de frutificação. Agora é a sua parte, agora é a sua hora. E por falar nisso, diante de todos esses textos bíblicos que eu olho aqui e vejo que Deus olhou e observou e plantou na família, e Deus rasga o verbo para falar bem da família, queridos. É só olhar nas escrituras. Deus olha e fala: esse aqui foi o melhor. Olha o arco-íris, a aurora boreal nos polos, olha só as cachoeiras, a Foz do Iguaçu, o Niágara, veja só os grandes pântanos, os bosques, toda a grandeza da criação. Deus olha e fala: mas a família, essa é a cereja do meu bolo. Isso aqui é o melhor que eu fiz para o ser humano, e essa aqui é a melhor obra da minha criatividade.
Mas dentre todos esses textos que Deus apresenta, tem um que me chama muito a atenção. Um texto que é especialmente e especificamente sobre a família. E que eu queria ler com você apenas para pontuar e dizer como que nós podemos cultivar e como podemos cuidar desse solo para que a família traga esse potencial que ela já possui de felicidade, alegria e realização. Está escrito em Ruth, capítulo de número 3, versículo de número 1. E eu queria ler com você, mas antes de ler eu queria contar o contexto para que você entenda o que está acontecendo aqui. Ruth não é a personagem principal da história, pelo menos não começou assim. Ruth é nora de Noemi. Noemi era uma belemita, ou seja, morava na cidade de Belém com o seu marido Elimeleque. Elimeleque vivia lá com a sua esposa e tinha 2 filhos, o Malom e o Quilion. Esses 2 estavam juntos e de repente houve uma grande fome na cidade de Belém e eles resolveram sair dali e morar na cidade de Moabe, uma cidade estrangeira paganizada. Lá o Elimeleque acaba morrendo e Noemi fica viúva. E lá nessa cidade, Malom e Quilion acabam se casando com as suas mulheres, Orfa e Ruth. Depois de 10 anos, eles estavam fazendo bodas de, não sei o que é 10 anos, pedra, papel, tesoura, pedra, papel, tesoura. Eu não sei que bodas que é, mas estavam fazendo bodas de 10 anos. O que acontece é que o Malom e o Quilion acabam morrendo. Do nada, os 2 falecem. E agora nós não temos apenas a sogra viúva, mas também temos 2 noras viúvas, fazendo uma trindade de viuvez, de solidão, uma trindade de insegurança, uma trindade de abandono, uma trindade de vulnerabilidade. Queridos, ser viúva naquele período não era como ser viúva nos dias atuais, onde você tem o cuidado talvez da aposentadoria, da pensão, ou de alguns sistemas de proteção a pessoas em situações como essa. Ser viúva lá era passar fome, porque o homem era a obra, é o trabalho. E essa mulher, ou essas mulheres, elas não perderam a posição feminina, é a masculina. Os responsáveis por trazer sustento a elas, proteção e segurança, morreram. Havia um ambiente de insegurança, de vulnerabilidade. Noemi, que era sustentada pelos 2 filhos, agora está viúva e também sem filhos. E as 2 outras viúvas não têm de onde tirar recursos. O contexto geral é catastrófico. Catastrófico. De repente, a Ruth tem uma ideia e diz assim: Noemi, para onde você for eu irei, o lugar que você estiver eu estarei, aonde repousar ali repousarei, o seu Deus será o meu Deus e nós estaremos juntas. A Ruth se dispõe a andar por todos os lugares com Noemi, mas Noemi olha para aquela mulher e diz: não, eu não sou o que você precisa ainda. Eu não tenho o potencial de te trazer toda a alegria que você precisa. Eu não conseguirei trazer a segurança que você necessita. Eu não sou aquela que vai te proteger diante de tantos desafios. Não, Ruth, você não pode ficar comigo. Você precisa de uma outra coisa, de um outro elemento. Você precisa de uma outra estrutura, de uma outra instituição que não sou eu com a minha viuvez e a minha limitação. E aí chegamos então em Ruth capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Então Noemi, sua sogra, certo dia disse a Ruth: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Minha filha, tenho que procurar um lugar seguro ou um lar seguro para a sua felicidade. Eu li na Nova Versão Internacional, deixa eu ver qual a versão que está ali. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que seja feliz. Eu vou ficar com essa daqui: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Aqui nós temos uma mulher vulnerável, suscetível, insegura, dizendo que ela não poderia trazer o que a Ruth estava precisando. Só uma família poderia oferecer isso a ela. Eu vejo a Deus dizendo isso para nós, a mesma coisa. Ele está dizendo: você está querendo abandonar a sua família para conseguir segurança? Você está querendo deixar a sua casa vulnerável para conseguir mais estabilidade? Você está sacrificando os seus filhos para ter mais dinheiro e trazer mais segurança para eles? Você está na contramão, meu filho. Não é lógico isso daí.
Porque o lógico é, eu parto da família, a presença de Deus na minha casa, a instituição de proteção que Deus criou para nos dar refrigério, alívio e graça, para conseguir segurança, paz, tranquilidade nesse mundo. Não tem dinheiro no mundo que compre isso, não tem patrimônio, não tem casa em condomínio fechado, não tem rancho que faça isso, não tem férias na Europa que resolvam esse problema. Existem coisas na nossa vida que nós estamos buscando, sacrificando a família, quando na verdade deveríamos sacrificar essas coisas para buscar a nossa família. Não deixe a sua casa, não saia mais do seu lar, fique nele e saiba que é ali que Deus plantou para te dar o potencial de realização. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E agora eu vou parafrasear, e a sua família? O homem perdeu tudo. Se ele não vai para o céu, perdeu tudo. E se ele não tem a sua casa, de que adianta? Que adianta dinheiro se você visita os seus filhos uma vez por semana para poder ter um tempo de refrigério com eles, às vezes? O que adianta uma casa se você não tem paz para poder compartilhar a mesma sala? O que adianta um cinema dentro da própria casa se você não tem tempo para esticar os pés, abraçar os filhos e comer uma pipoca com eles no domingo à tarde ou no sábado à noite? O que adianta? Viagens e mais viagens, se quando volta, tudo volta ao normal, a rotina, a tristeza, a opressão, a angústia, a indiferença, o abandono. O que adianta, queridos? Por isso que Noemi tem uma palavra de Deus para o nosso coração depois de 5.000 anos. Ela diz: você tem que procurar um lar seguro para que você seja feliz. E aí eu quero decompor essa palavra em apenas alguns elementos. Primeiro, ela diz: eu tenho que. Irmãos, eu tenho que. EID, na nossa tradução aqui no telão. Eu gosto dessa palavra aqui porque ela diz respeito à responsabilidade. Eu tenho que. Tem muita gente orando para Deus fazer um trabalho que é dele, da pessoa a ser feito. Oh, Deus abençoa a minha casa, muda a minha família. Mas Deus diz: não, você não precisa mais orar, você precisa mudar. Tem muita gente delegando aos anjos a tarefa: Senhor, envia os teus anjos para guardar minha casa. Como é que Deus vai guardar uma casa que você não está presente? Você acha que os anjos vão proteger o seu filho do homossexualismo se você não está ali para ser o homem da casa? Deus envia a tua unção para quebrar toda a maldição na minha casa. Se você não é uma mulher do altar, um homem do altar, quem assume a responsabilidade sacerdotal de levar filhos no altar, como é que Deus vai te ajudar, irmão? Como é que Deus vai te ajudar, irmã? Eu tenho que cuidar da minha família, é a minha responsabilidade. Eu não quero ser anti-espiritual aqui, irmão, vocês sabem que esse não é o meu perfil. Eu não quero aqui ser natural demais, mas eu quero dizer para você uma coisa: tem coisas na nossa família que a gente precisa orar menos e fazer mais. Tem coisas na nossa família que a gente precisa parar de orar e começar a praticar. Oh, Deus, toca na vida do meu marido, mas se você não tem sensatez, sabedoria para lidar com ele, como é que Deus vai usar? Deus vai usar a secretária dele? Deus vai usar o pastor do púlpito para esse homem mudar? Você é o instrumento de Deus na sua casa. Eu tenho que fazer a minha parte para esse homem ser constrangido pela sabedoria que Deus me deu, para ele ser também um homem de bem, de valores, que traz felicidade para o nosso lar. Eu tenho que assumir essa responsabilidade, eu tenho que assumir esse compromisso, eu tenho que responder com habilidade aos problemas da vida. Eu não posso delegar, transferir, terceirizar uma responsabilidade que é minha de cuidar da sua casa. Eu moro numa cidade de 15.000 habitantes, irmãos. Estava falando ontem com a esposa do Mário. Ontem me levaram no Mário Soba. Olha só, falaram que é o melhor lugar da cidade, do Brasil, para comer comida chinesa. Eu comi, e eu acredito que sim. Deve ser o melhor do Brasil. Pretendo comer em outros lugares para experimentar, mas estava ótimo. E eu estava explicando para ela, ela disse: como é que é morar numa cidade pequena? Eu disse: quando eu cheguei lá em Sertanópolis, a minha esposa ia fazer compra, a caixa do supermercado olhava para ela e fazia assim: você não é daqui, né? Hoje, se você chegar em Sertanópolis e perguntar onde que mora o pastor Denis, eu acredito que qualquer habitante lá pode dizer: você pega essa rua, pega aquela lá, você é o caso do pastor Denis, está em frente do mercado, naquele lugar lá. Lá, para você ter uma ideia, a gente não, como é que fala? A gente não pede o número da rua, casa ou da rua. Você chega na rua e pergunta assim: qual que é
a rua tal, ele diz assim, quem você está procurando? Aí você fala, eu estou procurando o José Agripino. Ele diz, não, o José Agripino é no outro bairro, do lado de lá. Você vai por aqui, vira ali, a casa do José Agripino é uma que não tem laje na frente. É assim, simples. E lá é uma região muito nuclear, as famílias são muito nucleares. E o meu filho joga futebol. E eu levo o meu filho no treino, e eu tenho um compromisso com ele. Eu não posso estar todos os dias, por causa da agenda, mas eu tenho um compromisso com ele de 2 vezes na semana assistir o treino dele. Ele treina 4, eu falo, em 2 eu vou, o papai vai estar lá. E sabe o que acontece quando eu vou nos treinos de futebol do meu filho? Eu vejo todo mundo, menos o pai. Eu vejo a mãe, eu vejo o vô, eu vejo a avó, eu vejo o amigo do pai que passou a pegar o filho, mas não vejo o pai. E sabe o que acontece com esses pais? Daqui a alguns anos, eles estarão lá no gabinete pastoral e vão dizer, pastor, o meu filho está envolvido em drogas. Pastor, o meu filho está com crise de identidade sexual. Pastor, meu filho está saindo com uma menina que é de baixos valores morais. Pastor, sabe o que aconteceu? Ele está dizendo o seguinte, que toda a responsabilidade é daquele filho por ter escolhido mal, feito mal e estar caminhando mal. Ele está dizendo que o mundo conspirou contra ele, que por alguma situação, consequência da vida, aquela criança acabou se envolvendo com drogas, com homossexualismo e até mesmo com pessoas de baixa moral. Quando na verdade tudo começou lá, quando ele tinha que estar naquele treino, quando ele tinha que sentar naquele banco do parquinho, quando ele tinha que tomar um sorvete no domingo à tarde. E ninguém está falando, queridos, de viagem internacional, ninguém está falando de intercâmbio no Canadá, ninguém está falando de comprar um carro 0 km ou dar um tênis da Nike, ninguém está dizendo para dar um tênis da Mizuno Profits que custa R$ 1.500 parcelado em 85 vezes, ninguém está falando de coisas de dinheiro, nós estamos falando de presença. Eu tenho que... E sabe o que a gente faz? Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho cidade para isso, eu não tenho condições para isso. E quem disse que quem está na nossa casa está precisando disso? Tudo que eles querem é que nós assumamos as nossas responsabilidades, os nossos papéis distintos, como marido, como esposa, como filhos. Nós vivemos num mundo da terceirização da responsabilidade, é do vô, é da avó, é do parente, é do pastor da igreja. Pastor, está aqui esse menino, dá um jeito nele porque eu não aguento mais. Não, irmãos, eu tenho que... Eu tenho que estar ali, eu tenho que estar ao lado, eu tenho que proteger, eu tenho que cuidar, eu tenho que segurar. Autorresponsabilidade. E parar de ficar dizendo para Deus que ele errou no projeto. O Adão fez isso. Senhor, a mulher que o Senhor me deu, me fez comer do fruto. E é o que a gente faz o tempo todo. Eu não devia ter casado com essa pessoa. Devia ter pensado melhor antes de ter filhos muito jovens. Eu deveria ter pensado melhor antes de entrar no mercado de trabalho. Não, queridos, nós deveríamos assumir a responsabilidade pela nossa casa, pela nossa família. Noemi disse, é minha responsabilidade procurar um lar para você. É minha responsabilidade conduzir os filhos até o casamento. É minha responsabilidade fazer a minha esposa feliz, e não de um anjo celestial que eu clamo, Deus, faz a minha mulher sair da depressão. É minha responsabilidade lá naquele quarto, pegar na mão dela, pedir perdão pelo que eu causei, pedir perdão pela minha indiferença. É minha responsabilidade pedir perdão aos meus filhos pelo meu afastamento. É minha responsabilidade dizer ao marido e dizer aos filhos que eu não estou certa nas minhas decisões. É minha responsabilidade. Deus não vai fazer isso, os anjos não vão fazer isso, o pastor não vai fazer isso, a sociedade não vai fazer isso. Pare de terceirizar, delegar. Pare de transferir e tirar dos ombros dizendo, eu não sei o que aconteceu. Porque a palavra de Deus diz, eu sei o que aconteceu. Você maltratou a semente. Você pisou a semente. Você não jogou ela no lugar certo. Você não cuidou dela. Você disse, se que der deu. O que acontecer, aconteceu. É mais ou menos assim, queridos. Vamos voltar à metáfora da semente. Pega uma semente pequena, olho para ela e digo, vai lá minha filha, desenvolve, desenvolve, desenvolve. E aí a gente leva para o pastor a sementinha e fala, pastor, é o seguinte, pastor, essa semente aqui porque ela não está desenvolvendo. Aí o pastor fala assim, queridas, vamos dar uma olhada nas maldições geracionais, vamos ver os seus pecados geracionais, vamos fazer um processo de libertação. Aí pega a sementinha e leva para o psicólogo, dá um jeito aqui nessa semente, porque ela não está conseguindo crescer, ela não está conseguindo se desenvolver. Aí a gente pega, o psicólogo não consegue resolver, a gente leva para a clínica de recuperação e diz, olha, dá alguns medicamentos para ele, faz alguma coisa para essa semente, porque ela não está desenvolvendo legal, ela só é uma
uma sementinha, eu queria que ela crescesse, eu queria que ela fosse frondosa, eu queria que ela frutificasse, mas é só uma semente. Não, irmãos, nós cuidamos da semente, nós jogamos ela no solo, nós cultivamos a nossa família, nós protegemos os nossos filhos, nós levamos a nossa família no altar, nós apresentamos ela a Deus, nós não chamamos Deus para vir a ela, nós levamos ela até Deus. Nós levamos a família até Deus. É a minha responsabilidade sacerdotal orar com os meus filhos, pelos meus filhos, com a minha esposa. É a minha responsabilidade como homem da casa. É a sua. E não diga que é de outra pessoa. E eu acho interessante isso, porque o homem quer ser o cabeça da casa. Eu que mando aqui. Fala fino a semana inteira. Pergunta para o seu pai, pergunta para a sua mãe. O que nós vamos fazer? Não sei, você que sabe. Aí chega uma hora que ele bate na mesa e quer ser o macho. Eu que mando aqui, hein? Ele quer ser a autoridade na casa, mas a hora de levar os filhos para a igreja é da esposa. Na hora de ler a Bíblia com eles, é a esposa que lê. Na hora de orar com eles, é a esposa que ora. É assim. Como? Irmãos, eu tenho que. Não sou contra a oração, não sou contra a consagração nem o jejum, mas talvez essa manhã Deus esteja ministrando ao seu coração. Você está orando demais e fazendo menos. Tem coisa que Deus não pode fazer por você enquanto você não tomar uma atitude pela sua família e dizer, eu tenho que. Aí a Noemi diz, procurar. Deixa eu molhar a garganta aqui, gente. Que tem mais uma etapa à noite, né? Depois a garganta não dá. Procurar. O que é procurar? Irmãos, dá feijão? Dá não. Dá milho? Dá não. A família dá filhos felizes? A família dá esposa sábia? Dá não. A família dá realização? Dá não. Mas se eu cultivar, dá milho, dá feijão, dá mandioca, dá alegria, dá paz, dá realização, dá compromisso, dá tudo. Família. Eu tenho que procurar meios para que essa semente frutifique. Eu tenho que criar ambientes para que ela floresça. Eu não posso ficar com ela na mão e dizer assim, cansei, joga lá e quem sabe ela nasça. Fica na rede social lá com aquele síndrome dos dedos agitados, os dedinhos nervosos, e querendo que a minha família seja feliz, não vai dar certo. Se eu fico vivendo uma vida de ambiente virtual, como é que eu vou construir um ambiente real de paz, de alegria, de cumplicidade, de reconhecimento facial dentro do meu lar? Não dá, irmãos. Procurar não está ali, eu tenho que achar isso. Esse dia eu estava aconselhando uma pessoa, ela disse assim, pastor, estou tão frustrado. Eu disse, por quê, minha irmã? Ela disse, eu vim para a igreja, achei que minha família ia mudar, achei que meus filhos iam vir junto comigo, achei que meu marido ia ser melhor, mas pastor, minha família está uma bagunça, está um caos e está um inferno. Ela usou esse termo. E ela disse, por que Deus não me dá uma família abençoada agora que eu estou na igreja? Eu falei, você já procurou ela? Você procurou? Ela está ali. A sua família está ali. A família abençoada, a família feliz, a família realizada está ali. Ela está escondida atrás de muitos entulhos. Tem muita ofensa, tem muitos maus tratos, tem muitos traumas, tem muitas dores, tem muitos sofrimentos, tem muitas desilusões. Mas a sua família feliz está ali, debaixo e atrás daqueles entulhos, daqueles lixos emocionais que foram acumulados no decorrer dos anos. Sua família abençoada, a família de Deus ainda está lá. Você só precisa procurá-la. Noemi falou, eu vou procurar para você, eu vou bater numa porta, eu vou bater na outra, até encontrar uma família para você. É sua responsabilidade procurar o solo para essa semente ser lançada. Ou você acha que o solo da gritaria vai trazer uma família feliz? O solo do ressentimento vai trazer uma família feliz? O solo da opressão e da pressão vai trazer uma família feliz? Eu preciso procurar, eu preciso criar um ambiente, eu preciso cultivar essa semente. Eu tenho alguns problemas, não tenho, minha família tem na sua genética, DNA, aquele negócio, né? Minha família tem problemas cardiovasculares, e eu faço acompanhamento desde meus 21 anos de idade, anualmente, porque meu avô, meu tio, meu pai, todos tiveram algum nível de problema. E quando eu cheguei lá no meu cardiologista, inclusive eu lembro com muito carinho do Dr. Flávio, aqui de Dourados, que olhou para mim e falou o seguinte, você não precisa ficar preocupado não, pastor. Você fuma? Eu disse, não fumo.
Ele falou: você bebe? Eu falei: também não bebo. Você é sedentário? Não. Pratico exercício desde os meus 15 anos, nunca parei. Ele disse: então, você só tem um fator de risco. O seu fator de risco é apenas genético. Cuide da sua saúde, não beba, não fuma, e você vai concentrar esse apenas e único fator de risco. Mas se você unir outros fatores, é provável que a coisa fique complicada para você. E aquilo eu levei para a minha vida em todas as áreas, porque eu não posso unir fatores de risco, queridos. Nós vivemos num mundo que tem sofrido com a desmoralização e a depravação dos valores humanos. O certo está virando errado e o errado está virando certo. Esses dias eu fui no cinema com a minha esposa e meus filhos assim que abriu, lá em Londrina. E quando nós fomos só tinha 6 pessoas dentro do cinema. 4 pessoas, que era da minha família, e um casal, que eu não posso chamar de casal, na verdade. A gente diz que apenas pessoas do mesmo sexo. Uma sentada no colo da outra, lascando o beijo bem no meio do cinema, na frente de mim e da minha família. Se eu pegasse a minha esposa e colocasse ela no meu colo e lascasse o mesmo nível de beijo, eu ia preso. Por deturpação e por atentado violento ao pudor. Mas o errado está certo. A gente vive com esse fator de risco, irmãos, o tempo todo. Os nossos filhos nessa universidade, com um monte de acadêmico boçal e beldroegas, que quer ser intelectual e negar Deus, que quer ser intelectual e colocar nos nossos filhos o valor do evolucionismo, que quer tirar a fé, zombar das crenças mais fundamentais da vida humana. Um monte desses que estão nas universidades espalhadas, da particular à privada, de esquerda à direita, todos esses estão tentando confrontar a fé. E sabe o que a gente faz? A gente faz nada. Já tem fator de risco demais, pelo amor de Deus, nesse mundo. Já tem fator demais de risco nas universidades, nos convívios interpessoais dos seus filhos, da nossa família. A nossa esposa está sendo atentada o tempo todo, ou tentada o tempo todo. Nosso marido não, seus maridos. Tentado o tempo todo. Já tem fator de risco demais nesse mundo para a gente cruzar os braços e não procurar cuidar dessa semente, proteger essa semente, abençoar essa semente, cultivar essa semente. Procure o ambiente onde essa semente vai frutificar, produzir, porque não dá não. Sozinha ela não vai nascer. Eu tenho que vasculhar, encontrar o terreno, achar o ambiente, criar as condições para que a minha família floresça. Você sabe disso? Irmão, você está entendendo o que eu estou dizendo essa manhã? Você está assim meio assustado, parece aí. Está entendendo? Está sendo claro? É você que vai vasculhar o ambiente e procurar um lugar para a sua família ser feliz. Ela tem um potencial, mas ela não nasce feliz. Você tem que desenvolver isso nela. Tenho que procurar um lar. Um lar. O nosso tempo está acabando aqui, eu vou só mais 8 minutos. Tenho que procurar um lar. O problema nosso, queridos, hoje é que a gente tem casa, mas não tem lar. Casa é diferente de lar. Casa é construção física. Casa, ela não demanda muito esforço, não. Embora o material esteja caro, lá na minha região o milheiro de tijolo está chegando a R$1.300, que antes da pandemia era só 350, mas não é tão difícil de construir, não. A gente faz um financiamento, a gente se esforça, alguns fazem um trabalho meio de, heróico, de construir a sua própria casa. Mas não é tão difícil construir casa não, mas edificar um lar, irmãos, ai como é difícil construir um lar, não é verdade? É muito difícil construir um lar. Porque uma casa a gente constrói com argamassa, cimento, tijolos, mas um lar a gente constrói com amor, perdão, cumplicidade, companheirismo, tolerância, amizade, fé, unção, graça, misericórdia. E é tão difícil cultivar esses valores na família, não é verdade? Irmãos, o grande problema nosso é que muitos de nós temos casa para voltar no final do dia para dormir, casa para comer, casa para descansar, casa para usar o controle da TV, casa para esticar o pé no sofá, mas a gente não tem lar. Por isso que a gente é tão frustrado na vida, por isso que o trabalho nunca nos satisfaz, por isso que às vezes a gente quer fazer hora extra demais, por isso que a gente passa pouco tempo à mesa com a gente que a gente deveria amar e respeitar, porque a gente não tem lar. E eu entendo você. É difícil voltar para casa. Voltar para casa é difícil. Agora voltar para um lar, você não vê a hora. Gostoso demais estar aqui com vocês, irmãos.
Mas eu não vejo a hora de dar amanhã à noite, quando meu carro vai estar entrando na garagem, eu vou estar abrindo o portão eletrônico da frente da minha casa e vai aparecer duas carinhas rapidamente naquela janela. Um vai olhar e falar: o pai chegou! E quando eu entrar pela porta, eu vou ter um abraço de um pulo no colo do outro, um beijo caloroso da esposa, e vou voltar para o meu lar. A minha casa é de aluguel, irmãos, ainda não é minha, mas eu tenho o maior privilégio de entrar naquele lugar, porque lá eu tenho refrigério, lá eu tenho paz, lá eu tenho segurança. Lugar nenhum do mundo me traz o que a minha família pode me trazer. Você tem uma casa ou você tem um lar? E não tem nenhum problema você ter casa e lar. O problema é quando você só tem casa e não tem lar. Não tem nenhum problema você não ter casa, mas ter um lar. O problema é quando você só tem casa. Casa não cuida, casa não protege, casa não abençoa, casa não refrigera, casa não gera felicidade, casa não traz harmonia, mas lar traz. O lar traz paz, alegria, consolo, regozijo e todas as demais palavras condicionadas à felicidade. Tenho que procurar um lar, não uma casa. Eu acho, perdão falar isso com a palavra você, pode ser um pouco ofensivo, mas eu vou usar a palavra você porque é o que o Espírito Santo ministra no meu coração. Talvez você esteja procurando casa demais e lar de menos. O problema que você está enfrentando na sua família é que ela se transformou numa casa e não num lar. Tenho que procurar um lar seguro. Rapidinho aqui, rapidinho. Seguro. Olha quanta coisa só num versículo. Lar é o que a pandemia lembrou a gente. Fica em casa. Eu estava falando ontem à tarde para o pessoal, eu disse: meu Deus, foi uma coisa tão terrível quando eu escutei aquelas sirenes, o SAMU passando, bombeiro, e aquele monte de coisa na minha cidade, e ficava gritando: atenção, estamos em emergência sanitária, para a sua segurança, permaneça em suas casas. Olha, até memorizei. Acho que até a voz da pessoa que falava era mais ou menos assim. Para a sua segurança, permaneça em suas casas. Lar não é lugar de vulnerabilidade, lar é lugar de segurança. Esses dias eu estava atendendo um menino nos seus 13 anos de idade, com crise na sua identidade sexual, e o que eu identifiquei nele: não foi abusado sexualmente na sua infância, não foi criado como menina. A mãe não passou a mão na barriga e disse: ai, um dia eu quero que você seja uma menininha maravilhosa. Não, esse menino só não teve a presença do pai. E sabe o que ele fez? O amor que ele procurava no pai, ele começou a procurar em outros homens. Ele distorceu a ideia do amor e trouxe isso para uma relação homoafetiva. Um lar que era um lugar para ser de segurança e proteção. Sabe o que aconteceu? Ele empurrou esse menino para a vulnerabilidade emocional. Esses tempos eu estava aconselhando uma menina que foi abusada pelo próprio padrasto. E eu não consigo entender, irmãos, como é que uma casa que é lugar de segurança pode ser um lugar das piores atrocidades. Lugar de segurança, lugar de confiança, lugar de paz. Esses dias um homem olhou para sua esposa e disse o seguinte: faz 25, 30 anos que nós somos casados, eu sempre tive uma tara, uma fantasia. Eu queria que a gente fizesse algo a três na nossa casa. E não estou falando de gente de fora, não. Não estou falando de gente que não conhece nenhum. Gente que senta e se alinha nas igrejas e ouve a palavra do púlpito. A esposa, naquela informação, desmoronou, literalmente desmoronou. Para ela acabou ali o seu casamento, porque ela disse: como que o meu marido me pede uma coisa dessa? Ele jogou essa pessoa para a vulnerabilidade. Irmãos, vulnerabilidade financeira, lugar que deveria ser lugar de segurança. O pai paga churrasco para o amigo, o pai paga cervejada para as outras pessoas, a mãe gasta no shopping, a mãe investe não sei aonde, mas quando o filho fala: mãe, paga o acampamento da igreja para mim, não tem dinheiro. Mãe, compra o caderno da Hello Kitty para mim, não tem dinheiro. Mas para ferver, bagunçar, para embebedar, para fazer com que os seus vícios continuem, para pagar academia e endeusar o seu corpo, embora não seja ruim fazer academia, mas para alguns é. Ela tem dinheiro, ela tem recurso, ela tem tempo. Pai, você pode assistir meu treino? Não, eu tenho que ir na academia.
Pai, você pode fazer a tarefa comigo? Não, eu preciso mandar um relatório. Um lar que deveria ser de segurança. Senta aqui que eu vou ensinar para você. Pai, o professor falou que eu sou burra. Aí era a hora do pai proteger, trazer, mostrar você é inteligente. Diz, você deve ser mesmo, porque é a sua nota. Irmãos, nossos lares estão vulneráveis porque a gente não está trazendo segurança. A primeira instituição que Deus deu para que cuidasse de nós não foi a escola. A primeira instituição que Deus deu para que cuidasse de nós não foi a igreja, embora você traga os seus filhos aqui. A primeira instituição que Deus deu para cuidar de nós não foi a instituição governamental. Não foi o PT, não foi o PSOL, não foi o PSDB, não foi as brigas partidárias. A primeira instituição responsável por cuidar das pessoas é a família. E se não há paz, segurança, proteção em nossa casa, eu pergunto, onde estará? O Lula vai trazer isso? O Bolsonaro vai trazer, irmãos? Tem gente carregando bandeirinha para todo lado, dizendo, se isso acontecer, o nosso Brasil vai ser diferente. Mas a família está destruída, e eu digo, nada muda, nenhum partido muda aquilo que você não muda na sua casa. Ninguém consegue proteger os seus que foram confiados a você. E já deu para perceber que eu não sou de direita e não sou de esquerda, porque na minha opinião a igreja é de cima. A igreja não pode se confundir com isso. E não adianta a gente delegar essa responsabilidade à instituição política, escolar, eclesiástica. A primeira instituição que Deus disse, vocês serão protegidos, é a família. E parece que ela tem um DNA do pecado, porque a primeira instituição familiar já teve um caso de homicídio, o irmão matou o próprio irmão. E que maldição que nós enfrentamos, porque até hoje nós estamos matando cônjuges dentro de casa. Não fisicamente, mas emocionalmente. Até hoje nós estamos matando os sonhos dos nossos filhos, matando o sonho de pessoas que deveríamos amar, proteger e trazer segurança. Lar é lugar de segurança. Lá o seu filho entra e se sente amado. Lá a sua filha se sente protegida. Lá a sua esposa se sente a rainha. Lá o seu marido se sente o rei no trono. Seu lar é lugar de segurança. Não é disposição ao fracasso, não é disposição ao pecado, não é disposição aos tormentos e perturbações da vida. Fique em casa para a sua segurança. E procure a sua casa para a sua segurança. E para finalizar, que já estamos exatamente no horário, ela diz, eu tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Noemi sabia o que nós talvez esquecemos ou ainda não sabemos: que lar rima com felicidade, que família rima com realização. Família e felicidade, elas andam juntas e são indissociáveis. Há todo o potencial na casa, na família, no lar para ser feliz. Noemi sabia disso e falou para Ruth, eu vou procurar para você um lar seguro para que você seja feliz. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu tive uma experiência maravilhosa, queridos. Não é tão comum isso acontecer. Não é muito comum, mas eu tive essa experiência. Quando eu estava olhando para esse texto e vi ele criar cor diante dos meus olhos, o Espírito Santo falou uma coisa no meu coração muito, muito forte. E Deus disse assim: a família que eu projetei é o analgésico para esse mundo cheio de dores. A família é o analgésico para esse mundo cheio de dores. Não está na Bíblia escrito assim, mas está escrito quando Deus disse: farei uma auxiliadora para que lhe seja idônea. Está assim quando Deus disse: eis que agora tudo é muito bom. Está assim quando Ele diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois do fruto do seu trabalho comerá. Feliz será, feliz será, feliz será. Tudo irá bem. A tua esposa será como uma videira frutífera, e teus filhos como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E você verá os filhos dos teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Salmo 128. Felicidade e casa andam juntos. Felicidade e família estão no mesmo código genético que Deus criou. A família é o oásis de Deus para esse mundo, irmãos. A família é o alívio de Deus para um mundo cruel que a gente vive.
Não deixe que ela reproduza os valores de morte, os valores malignos. Não deixe que a sua família reproduza os contornos do inferno. Cuide da sua casa, assuma a responsabilidade por ela, traga segurança a ela, invista nela, cultive-a, porque ela tem o potencial de felicidade. Na sua casa, embora não pareça, tem esposa feliz, tem esposa frutífera, aleluia. Na sua casa, embora não pareça, tem filhos que são rebentos de oliveira, promessa de Deus, frutificadores, geração que abalará as gerações futuras. Na sua casa tem paz, tem prosperidade, amém, irmãos? Está lá, porque a família é um analgésico de Deus para dores desse mundo. Família é o que Deus plantou nesse mundo para nos ajudar nessa caminhada que Deus já saberia que seria bastante difícil e árdua. Que a sua família seja a bênção do Senhor, e que o Senhor te ensine a tratar sua família com amor. Trate, e vamos trocar a palavra? Ensine a cultivar a minha família com amor, porque é sua responsabilidade. Dá feijão, dá não. Mas se você jogar no solo, ao invés de ser família infernal, vai ser família celestial. Um pedacinho do céu para você se alegrar com o Senhor. Vamos cantar isso juntos? Fique em pé, por gentileza. A minha família, eu te agradeço, Senhor. Obrigado, Jesus, pelas famílias. Te agradecemos, Senhor. Eu te agradeço pela minha família. Você pode fazer isso e agradecer. E por tua presença no meu lar. Oh, meu Deus. Eu te agradeço pelo pão de cada dia, que o Senhor nunca deixou faltar. Agradeça ao Senhor por essa bênção. Te agradeço pela nossa harmonia. Seja presente, Deus. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço pelas Suas maravilhas e os milagres que ainda há de Diga isso, pegue na mão da sua família e declare isso agora. A sua família, ela é bênção, ela foi criada para ser bênção. Ensine a cultivar a família com amor. Edifica um lar seguro para o teu louvor. A minha família é um presente. Mais uma vez, a minha família, vamos dizer isso. A minha família, ela é bênção, ela é. bênção. Ela não será, ela já é. Ela está aí. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Isso. Senhor. Vamos orar juntos agora. Vamos abençoar nossa casa. Aleluia, Senhor, nós estamos aqui dizendo que essa semente é frutífera. Nós estamos aqui dizendo que essa semente é produtiva. Na nossa casa existe sim já no DNA dela. Na nossa família existe sim na genética dela, na genética da bênção, a genética do perdão, da graça, da vida, da realização, da alegria, do compartilhar, do respeito, do amor, da confiança. Na nossa casa existe já. Então, Pai, nós abençoamos essa semente e nos responsabilizamos em cuidar dela, em produzir, ó Deus, meios e recursos para que ela seja bem cuidada, que a nossa casa floresça, frutifique, germine, apareça, que Cristo seja o centro e que ela seja para o louvor da sua glória, e que as pessoas possam se inspirar no modelo da nossa casa para dizer: a minha família também pode ser um pedaço do céu. Deus, se existem famílias infernais essa manhã nesta igreja, se existem famílias com contornos malignos e demoníacos, onde há traição, adultério, ofensa, indiferença, gritarias, xingamentos, rancor,
ódio, depressão, nós repreendemos agora, na autoridade do nome de Jesus, e declaramos agora que todo entulho vai embora, e que a presença do Espírito Santo venha sobre esse homem, sobre essa mulher, sobre esse filho, para que eles edifiquem, cuidem da semente, e que ela, Pai, seja o alívio para uma vida cansada, que ela seja o refrigério para um coração desgastado, que ela seja o repouso para uma alma cansada. Senhor, em nome de Jesus, que a nossa família seja uma bênção. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Amém.